tarde a todos. Iniciamos agora com a palestra do professor Francisco Lousada Neto. Ele é professor titular da Universidade de São Paulo, junto ao Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq nível 1B. É diretor do Centro de Matemática e Estatística junto à Indústria, CMEAI, diretor de Transferência Tecnológica do CEPID CMEAI, coordenador do Laboratório de Estudos de Risco, editor de diversos periódicos renomados na área de estatística e possui PhD em Estatística pela Universidade de Oxford, mestre em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo e bacharel em Estatística pela Universidade Federal de São Carlos. E ao longo de sua carreira recebeu diversas premiações. Atua principalmente nas áreas de análise de sobrevivência e confiabilidade, data mining, testes diagnósticos, inferência bayesiana, modelos não lineares e modelos de risco. Agradecemos ao professor Francisco Lousada por aceitar nosso convite e convidamos agora para proferir a sua palestra intitulada "Você está preparado para ser um cientista de dados?" Bom, boa tarde a todos. Eu preciso falar com o microfone. Tudo bem? Bom, vamos fazer uma coisa. Eu vou tirar uma foto de vocês para falar que de fato eu estava aqui, sabe? Bom, obviamente vou colocar no Facebook. Tava foto. Não, tudo bem, então eu vou tirar uma selfie. Pô, Ana Silvia, você sempre me salvando numa situação dessa agora. Olha aqui, todo mundo, por favor, sorriam, tá? Saiu linda, como sempre, todas as selfies são lindas. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer à comissão organizadora por ter me dado a oportunidade de mostrar um pouco o que a gente vem fazendo com relação a, digamos, essa nova profissão chamada ciência de dados. E hoje eu vou falar para vocês, eu vou tentar convencê-los que, eventualmente, nós temos que tomar várias precauções diante desse tipo de situação. Bom, antes eu só gostaria de mencionar de onde eu sou de São Carlos. Muito obrigado, Fernando, pela apresentação. Eu sou de São Carlos. Nós temos lá em São Carlos em torno de 220 mil habitantes, é uma cidade pequena, né? Mas o que acontece? Ela é conhecida como sendo capital de tecnologia, ou seja, nós temos a maior taxa per capita de PhDs da América Latina. Então, no mínimo, vocês tinham que falar para mim, claro. Bom, mas isso já não é mais um atributo, né, para você convencer alguém a, por exemplo, te namorar, ou quer dizer, todo mundo lá é PhD, então a gente precisa ter outros atributos também. Por exemplo, você tem que talvez tocar um violão, ser sincero, agradável e assim por diante, né, para eventualmente você conseguir. Nós temos duas universidades públicas, eles temos dois centros, né, dois centros em Embrapas lá, certo? Temos o Departamento de Ciências Matemáticas e Computação, onde estão alocados grupos de Ciências de Computação, de Matemática aplicada e Estatística, né? Nós temos 4 departamentos, olha a quantidade de indivíduos que nós temos lá, que é a nossa comunidade, tá certo? Isso é uma finalidade, um local bem agradável e bonito. E, basicamente, nós temos 7 programas de pós-doutorado, e se eventualmente alguém de vocês tiver interesse em estar fazendo um intercâmbio com a gente, né? Eventualmente, talvez alguém de lá vir para cá e algum aluno daqui para lá, seria um maior prazer. Nós temos mestrado e doutorado em Ciência da Computação e Matemática Computacional, nós temos em Matemática Pura e Estatística, junto com a Universidade Federal de São Carlos, o Profimate, que é o mestrado profissional, né, de Matemática, né, e o MECAI, que é o programa de mestrado profissional vinculado à indústria. Né. Bom, então aqui as pesquisas que a gente vem desenvolvendo lá dentro, né, várias pessoas têm trabalhado com isso, e obviamente seria um prazer tê-los lá como aluno no futuro. Né. Bom, eu vou iniciar falando a respeito dessa questão. Né? Será que
nós estamos preparados para sermos cientistas de dados? Bom, veja, a questão toda é o seguinte: você tem dados, conjuntos de dados, para todos quanto é lado, né? Hoje, na atualidade, é comum você ver uma quantidade imensa de dados. E, obviamente, esses dados eles vão se formando desde a hora que você levanta, né? Você levanta, acorda uma determinada informação que você vai ter que pegar uma condição, chegar no seu trabalho com um determinado período de tempo. Você liga a televisão, tem várias informações a respeito da sua vida cotidiana que são traduzidas em números, e esses números são traduzidos em conhecimentos que vão se estruturando numa imensa massa de informações. Isso, de certa forma, a gente pode visualizar como sendo um conhecimento útil. Útil no sentido de que, eventualmente, você pode tomar decisões interessantes perante essa percepção numérica e, de certa forma, exercer sua cidadania de uma forma plena, né? E nessa contextualização, uma das áreas que era bem forte, que eventualmente tenta traduzir essa percepção numérica, né, é a estatística, que tem sido utilizada, né, em várias áreas. Várias áreas. Eu coloco essas áreas porque, eventualmente, em todas essas áreas, dentro do nosso Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, a gente tem trabalhado com isso, nos esportes, nas ciências, meio ambiente, engenharia, na tecnologia, no governo, medicina, saúde, administração financeira, ou seja, ela está em tudo. E a gente tem uma característica muito peculiar, vinculada a todas as estruturações que a gente leva em consideração. Nós temos uma preocupação que a gente chama de preocupação primária com as fontes de dados, ou seja, os dados eles são coletados com uma questão em particular, uma conjectura, uma pergunta ou várias perguntas que podem ser traduzidas em hipóteses a serem testadas. Essa aqui é a percepção inicial, ou que a gente tem tratado por muitos anos, né? E basicamente o que acontece? A característica comum de todas essas áreas, a característica comum desses bancos de dados, é que basicamente você tem uma amostra, muitas vezes de tamanho reduzido, e você vai de alguma forma fazer um processo de inferência para a sua população. Você vai generalizar os seus resultados obtidos dentro dessa amostra, se ela de fato ela representa aquela população, para toda a sua população. Agora o que acontece? A partir de 1994 a gente começa a perceber que nós tivemos uma mudança muito grande, uma nova ordem industrial. Veja, em 1994, no nosso mercado de consumo e varejo, nós tínhamos uma inflação extremamente alta, pouco crédito, grandes ganhos financeiros, consumidor com uma baixa maturidade, muita informalidade, o salário mínimo gerando em torno de $80, gestão praticamente familiar e um mercado totalmente pulverizado, todo mundo fazia tudo ao mesmo tempo, né? Quando a gente passa para 2017, que é um ano já fixado, a gente poderia colocar 1918, mas basicamente depois de uma década e pouco, nós temos inflação praticamente estável, nós temos uma quantidade de crédito relativamente alta, pode dizer que é muito crédito, pessoal mais antigo, digamos, eventualmente que está aqui. Olá, professora Denise, como que vai? Tudo bem? Olha, até perdi o que ia falar. Bom, fiquei emocionado. Bom, o que acontece? A gente tinha uma quantidade... Para você conseguir crédito no banco era difícil. Você praticamente implorava, era uma vergonha sair no banco pedir crédito. Hoje não, você tem um crédito, basicamente, todos vocês aqui, na hora que vão no caixa já tem o seu crédito, o seu nível de crédito, quanto que eventualmente o banco está disponibiliza para você em termos de crédito. Você tem um processo de foco na operação, né? Um consumidor com uma certa maturidade, eu vou dizer que é uma alta maturidade, dado a comparação que eu estava fazendo com 1994, uma diminuição constante da informalidade, salário mínimo em torno de $250, gestão profissional e um mercado mais concentrado. Veja, a cadeia de abastecimento tradicional é basicamente essa. O fabricante ele tem um determinado tipo de produto, ele leva esse produto até o atacadista, que repassa para o varejista, que vai repassar para o consumidor.
Mas hoje, basicamente, você tem exatamente o contrário. O que acontece? Hoje, é o consumidor que manda, tá certo? Ele que define o que ele gostaria de comprar, o que ele tem intenção de comprar, o que ele consegue comprar, o que ele acha que é interessante comprar dentro de uma determinada situação. Antigamente você tinha táxi, você tinha que se submeter ao táxi. Hoje você tem Uber, eventualmente você se submete ao motorista que eventualmente lhe convém, né? Ao momento que lhe convém. Então, ou seja, mudou completamente. Então a cadeia de abastecimento ela vai exatamente ao contrário. O consumidor tem um desejo, o varejista conhece isso, repassa para o atacadista e o fabricante produz. Certo? Então você tem uma resumo. Ou seja, e a gente começa a perceber o seguinte, que o comércio eletrônico também ele começa a aumentar assombrosamente, tá certo? A quantidade de milhões, né, de compras do comércio eletrônico. Tudo vai ser, ou seja, nota que no final das contas, obviamente, a gente tem, né, na Ásia, no Pacífico, na América do Norte, na Europa, tem as compras, mas a gente está aqui também batalhando e estamos comprando, ou seja, né, você tem esse mercado eletrônico. Você tem, por exemplo, olha, o comércio eletrônico do Brasil em 2002, ele vendeu 1 bilhão. Em 2007, 60 bilhões. Né? Um crescimento de 24% em 2 anos. 27% em 2006 para 2018. 30 bilhões de consumidores. Um ticket médio de quase R$300 de compra. Ou seja, ticket médio de eletrônicos maior ainda. Ou seja, veja, a coisa começa a mudar muito. Né? Antes, você tinha uma quantidade muito grande de companhias controlando praticamente todas as coisas que a gente consumia. Né? Hoje a gente tem 10 corporações que controlam praticamente tudo. E no 1983, 90% da mídia era controlada por 50 companhias. Agora, 90% da mídia é controlada por 6 companhias. Nos Estados Unidos, 1996, 37 bancos começaram a se fundir. 2009, somente 4 bancos se fundiram. Veja, tudo por poucos. Tenho certeza que vocês já viram essa figura aqui, mas veja, o que acontece? Vamos focar, por exemplo, na Nestlé. Olha o que eles produzem. Né? Olha o que eles produzem. Bom, eu acho que só com isso aqui eu já poderia passar pelo menos uns 3 meses, né? Com tudo. Né? Você tem desde desodorante, tudo que você precisa, até alimentação. Né? Inclusive, você pode até ter uma criancinha também, já. Tudo já. É só com uma empresa. Os bancos nos Estados Unidos, veja a quantidade de bancos que nós tínhamos nos Estados Unidos em 1995, aí em 96 começaram a se fundir. Olha só, ficaram 4 bancos. Né? Isso aconteceu só lá? Não, aqui no Brasil também. Veja, olha o que acontece. O Bradesco começou a comprar tudo. A Bradesco estão comprando. Comprou, vai comprando, Itaú vai comprando. O Unibanco vai comprando também, Santander vai comprando. Ou seja, os bancos começam a se fundir também. Ou seja, poucos oferecem muitas coisas para a gente, grandes corporações. Então você tem uma mudança grande em toda essa estruturação, ou seja, o produto ele começa a se tornar menos importante do que a própria experiência de ser comprado. Então é importante você vai lá, faz aquela história, tentar economizar isso. Agora o que acontece é que a próxima etapa, que já está acontecendo, é que no final das contas os preços vão ser individualizados. Né? Você entra e dependendo da situação, isso aí vai ser bem intenso daqui para frente. Você pode comprar uma geladeira com determinado preço e um outro consumidor, muito próximo de você, pode comprar com outro determinado preço. Isso dependendo de várias características. Ou seja, eu tenho um novo consumidor, eu tenho novas tecnologias, eu tenho novos comportamentos, um novo varejo e basicamente o que acontece? Qual que é o problema? Quando você tem esse tipo de relacionamento, você tem resíduo desse novo tipo de relacionamento, uma massa de dados enorme. Essas transações, elas são totalmente balizadas por dados. Você tem que guardar tudo tem que ser guardado. Né? Antigamente no banco você fazia isso através de microfilmagem, hoje não. Né? Você tem que guardar todas as informações, todas as características. Então você tem uma quantidade imensa de informação. Ou seja, tanto é que já em 1995, esse pesquisador dizia que os conjuntos de dados se expandem para preencher o espaço disponível para estocagem. Se você tem espaço para estocagem, vai ter conjunto de dados para fazer isso. Certo? Hoje, 90% da quantidade de dados no mundo, eles foram gerados nos últimos 2 anos. Ou seja, você tem giga, terabytes, petabytes, são praticamente comuns
na atualidade. E é nessa contextualização que os responsáveis disso são processos de coleta automática de dados, você tem instrumentação eletrônica, transações online, dados históricos que são coletados ao longo de muitos anos, muita gente nem sabia fazer esse conjunto de dados, e hoje, eventualmente, eles são muito importantes. Sensores para captação de temperatura, umidade, pressão, posts, fotos, vídeos nos sites de mídia social, transações de compra, sinais de GPS nos celulares e assim por diante. Ou seja, tudo isso vai se transformando em dados, né? Então esse é um exemplo, peguei de 1916, porque esse é um resultado consolidado. E você tem, por exemplo, no Facebook, quantos logins eu tinha num minuto, o que acontece em um minuto. No Facebook eu tenho uma quantidade imensa, 700 mil logins em um minuto. 60 segundos, né? Netflix, 67 mil horas são assistidas. O indivíduo, provavelmente na vida dele, não vai conseguir assistir isso de forma nenhuma. Quantidade de e-mails, 150 milhões de e-mails são enviados. Na Uber, quantas viagens são feitas? E assim vai. Você vê, é tudo muito grande, né? Tudo muito grande em 60 segundos. Bom, que exemplos que a gente tem, que exemplos que eventualmente a gente pode ver com a gente aqui, por exemplo. No Serasa, transações diárias de uma base com mais de 170 milhões de CPFs. UOL, mais de 50 terabytes de dados que são emitidos diariamente. Isso. Caixa Econômica, banco de dados com mais de 70 terabytes de dados. Bom, obviamente aqui eu só coloquei os múltiplos dos usuários, você vê a quantidade é imensa, né? Então nós já estamos nessa situação aqui. Nós já estamos aqui em petabytes, certo? Bom, então a questão básica para a gente é, o que eu vou fazer com essa imensa quantidade de dados? Como que eu vou identificar e utilizar informações contidas nos dados? Né? Como eu vou reverter essas informações de benefício, que a gente poderia chamar de conhecimento útil, tá? Eu só gostaria de mencionar isso para vocês, que no final das contas, essa transparência, eu apresentei essa transparência pela primeira vez no Sinap de 2000, lá em... como chama mesmo? Caxambu. Essa. Porque lá a gente já tinha, a gente achava que tinha problema. A gente achava que tinha problema. Agora, tenho certeza que ele existe mesmo. Né? Bom, ou seja, basicamente, nessa estruturação toda, tudo que a gente visualiza em termos estatísticos, a gente tem que fazer um processo adaptativo. Os procedimentos eles precisam ser adaptados para essa nova realidade, ou muitas vezes reconstruídos ou propostas novas metodologias. Eu só vou tentar visualizar alguns desses aqui, vou tentar visualizar alguns. Que são basicamente o tamanho do banco de dados, fixação de erros que a gente utiliza, dados que são contaminados, dados identicamente distribuídos, a estacionalidade, um número de covariáveis muito maior do que o número de observações e variáveis que não são numéricas, alguns deles. Então, o tamanho do banco de dados. Muitos dos bancos de dados são separados fisicamente. Por exemplo, bancos de dados de cartão de crédito são separados fisicamente. E é difícil muitas vezes você acessar. Então, fica complicada a reamostragem, ou você trabalhar com reamostragem fica muito difícil, né? Por exemplo, tem um exemplo, classificar os componentes de um produto de crédito segundo o risco de inadimplência. O que acontece? Eu tenho uma base de dados aqui, mas na verdade eu tenho várias bases de dados, que vêm de diferentes fontes. Então eu tenho aqui informações cadastrais do cliente, eu tenho informações do Bacen, que é um bureau de crédito, da Stepwise, que é um outro bureau, da Serasa, de Spirit, da Boa Vista e do Facebook. Você tem dados de diferentes localidades, certo? Então, aqui, basicamente, os métodos estatísticos diretos eles podem não ser aplicados. E a gente tem que utilizar outras estratégias, tá certo? Técnicas que a gente poderia chamar de variâncias estratificadas, ou que são técnicas sequenciais ou métodos adaptativos. Né? Fixação, por exemplo, dos erros. Né? Normalmente, o que o estatístico faz é fixar o erro do tipo 1 e obter uma quantidade de dados para que, eventualmente, ele tenha um determinado erro do tipo 2, basicamente é isso. Nesse caso específico, a estratégia vai ser totalmente questionável, porque o que acontece? Você tem uma situação que os resultados sempre indicam forte evidência. Se eventualmente tivesse a oportunidade de incluir no meu conjunto de dados a quantidade de pelo que o indivíduo tem no corpo, é capaz de dizer que a quantidade de pelo impacta na taxa de inadimplência desse cliente, na quantidade de inadimplência do cliente. Bom,
Ou seja, a importância, né, da significância estatística, ela fica basicamente subjetiva, ou seja, as respostas a perguntas sobre a importância ou valor de efeito devem ser mais decisivas do que eventualmente exatamente a estatística, a não ser que eu faça um processo adaptativo para levar isso em consideração. Outra coisa, grandes bancos de dados e todas as entradas válidas, isso é praticamente impossível, né? Ou seja, eu tenho que ter técnicas de limpeza, detecção de antilários, ou seja, esses novos métodos, ou essa nova área que está surgindo, ela também leva a mesma necessidade da mesma estrutura que a estatística precisa, né? São bancos de dados limpos e bem documentados. Isso é condição sine qua non, não tem jeito. Eventualmente você pode ter algum tipo de técnica que automaticamente vai fazendo isso, mas você precisa de dados limpos e documentados. Veja, só naquele exemplo que eu tinha mencionado, o que acontece é que para o mesmo indivíduo, eu tenho diferentes, por exemplo, Serasa, né, um Discord, mas eu tenho bastante informação a respeito de todos os indivíduos da minha base. Agora, aqui eu não tenho uma quantidade muito grande, aqui eu também está faltando, ou seja, eu tenho dados faltantes. E a pergunta toda, o que acontece? O que eu vou fazer? Eu vou eliminar todos esses caras daqui? Eu tenho que utilizar algum tipo de técnica de imputação de dados. Eu tenho que utilizar algum tipo de técnica que leve em consideração uma modelagem exclusivamente para esses indivíduos que têm falta de informação e outra modelagem para os indivíduos que têm toda a informação, e você faz um mix de modelo e assim por diante, né? Os dados identicamente distribuídos, isso aí é, quer dizer, praticamente impossível hoje, porque como uma quantidade de dados, carga de dados, carga incremental, ela chega permanentemente, em períodos diferentes é possível que umas regiões do espaço paramétrico sejam mostradas e outras regiões não sejam mostradas. Por exemplo, se eu estou pensando em termos de cartão de crédito, à noite, o Japão vão utilizar muito menos cartão de crédito do que quando tiver de dia aqui no Brasil. Então, se você pensar o mundo como sendo toda a sua região a ser considerada, você vai ter um problema nesse caso específico, que uma região vai ser muito mais utilizada do que as outras. A intensidade fica diferente, né? Nesse caso específico, você tem aqui nessa região que o cartão é muito utilizado, e aqui vai ser uma quantidade que pode ser menos utilizada, e assim por diante. Bom, depende do lugar, né? Tem lugar que, obviamente, à noite os cartões são mais utilizados. Bom, número de covariáveis muito maior que o número de observações. Por exemplo, dados gêneros, né? Ou seja, você vai ter necessidade do que a gente chama de modelagem com penalização, né? Estrutura de penalização. Obviamente, fazer uma propagandinha aqui no livro, né, que eventualmente nós levamos em consideração na capa desse livro exatamente falando a respeito dessas técnicas, de certa forma, um pouco mais adequadas para tratar situações onde você tem quantidade de covariáveis muito maior do que a quantidade de observações, né? Análise em tempo real, isso também, basicamente os conjuntos de dados eles são modificados a todo tempo, né? Basicamente, em muitas situações você tem sistemas embarcados, né? Nós trabalhamos lá com uma situação que você tem um drone, que eventualmente ele tem uma missão para ser cumprida, e aí essa missão ela depende da temperatura, umidade, da altura que está, para eventualmente indicar qual que vai ser a frequência e intensidade de um determinado jato do inseticida. Isso na verdade é uma tecnologia embarcada e precisa permanentemente, são dados que são segundos anteriores vão impactar na resposta posterior, então você tem essa estruturação de ter necessidade de análise em tempo real, né? Nessa situação específica, você geralmente não vai poder utilizar, por exemplo, um método computacional para achar um estimador, muitas vezes, né? As estimativas têm que ser obtidas em tempo real. Nesse caso, você precisa ter um estimador que ele é calculado com uma forma muito simples e não depende de método numérico para ele ser calculado, né? Imagina, por exemplo, você está lá, você está com um drone, e eventualmente o drone depende daquele parâmetro, aí você vai, deixa eu estimar, para ele aqui, roda lá um MC, iniciar e volta. Ó, agora já deu, o estimador é 7.2, o drone já caiu, ou seja, tem que ser em tempo real, né? Bom, esse é um exemplo, por exemplo, dos pesticidas, né? Basicamente você tem
que apenas 25% dos pesticidas que são injetados em pulverização, somente 25% de fato cai no local que é o target, né? O resto, você tem vento aqui, ó, que vai jogar para fora. Então, nesse caso específico, você tem que ter estimação dos aqui, né? Variáveis que não são numéricas, outras variáveis, por exemplo, pode ter música, pode ter mapa, imagem, assim por diante. São variáveis que não são numéricas e precisam ser tratadas permanentemente. Ou seja, né, nessa estrutura você tem um volume grande de dados, né, que são 5 vezes o big data da quantidade grande de dados. Você tem uma velocidade de transmissão, milésimo segundo, para responder uma questão. Você tem a variedade, os dados são estruturados e pode ser que eventualmente não sejam estruturados, você precisa estruturar, ou eventualmente você tem que ter alguma técnica que leve em consideração essa estrutura. Você tem que ter a visualizar a veracidade, as inconsistências, ambiguidades, latência, dados faltantes. Né? Eu lembro muito bem que antigamente o professor Galvão, trabalhando, falou, olha, o negócio, eu tenho assim, uma situação onde eu tenho 2 listas, sabe? Eu queria saber se o mesmo indivíduo está nas 2 listas, né? Trabalhava com captura e recaptura. Pô, agora é uma infinidade, tem uma quantidade infinita. Bom, você tem o valor, que é a necessidade de gerar valor com os resultados obtidos. Né? Ou seja, basicamente, o que eu estou dizendo é que a gente precisa de um novo profissional que tenha essas múltiplas habilidades. Tem múltiplas habilidades. Basicamente, o que a gente poderia chamar de cientista de dados. Estão se chamando de cientista de dados. É um indivíduo que ele tem conhecimento diferente de modelo de regressão, de mineração e estatística de dados, de amostragem, planejamento e pesquisa. Claro que amostragem e planejamento, porque você tem que pegar uma base de dados grande e lá dentro fazer um processo de mostrar como fazer isso. Bancos de dados, de algoritmos, estrutura de programação, pesquisa operacional, visualização de dados ou visualização computacional, reconhecimento de padrão, teoria dos gráficos, redes complexas, otimização. Isso é uma coisa básica, certo? Uma coisa básica para que eventualmente a gente tenha isso. Ou seja, a gente tinha uma área super bem definida, com estatística, fazer estatística. Aí o cara vem e fala, olha, não, jovem, você agora está dentro de uma coisa maior. Agora você está dentro de ciência de dados. O que você faz? Eu pesquisa operacional, tá aqui. Você trabalha com bancos de dados, tal, com mineração de dados, otimização, aprendizado de máquina, inteligência artificial, reconhecimento de padrão, visualização e estatística. Tudo bem, está todo mundo aqui dentro dessa estrutura. Ou seja, é uma estrutura multidisciplinar. E além disso, obviamente, se você tiver conhecimento da estratégia de negócio que você vai estar trabalhando, se você conseguir dominar esse tipo de percepção, ter habilidades de comunicação, de apresentação, de resolução de problemas, de analisar o seu negócio, ótimo, muito melhor ainda. Você já é uma estrutura. Né? Aí você fala, bom, mas precisa mesmo? Precisa mesmo. Nesse dado do mercado, a gente precisa de analista de dados, que é isso que eles estão chamando agora, que você é só analista de dados, ou cientista de dados, porque não precisa pagar o conselho regional, não precisa... É uma nova profissão, uma nova estrutura, uma nova carreira, né? Você tem estatísticos, matemáticos com formação diversa que possam trabalhar com eficiência em um ambiente multidisciplinar. Claro, porque isso é muito difícil ter uma pessoa só que eventualmente tem todo esse conhecimento. No final das contas, talvez uma equipe possa ser mais interessante. Bom, ou seja, talvez um cientista de dados, que eventualmente ele de alguma forma tem uma formação genérica que vai nessa direção de atender, juntamente com outras pessoas, aportar para soluções. Muitas vezes hoje, as empresas não estão interessadas exatamente num produto. Ela não quer um produto, eu vendo esse produto, eu tenho esse produto. Ela não está interessada nisso, ela quer uma solução. Entendeu? Ela quer uma solução. Eu vou lá e falo, bom, eu quero o negócio seguinte, tem esse produto aqui que você toma esse produto aqui e depois você tem redução de peso e tal. Ela não quer um produto, ela quer uma solução. Um produto que venha com alguém, que te dá uma toque aqui, faz uma solução. E aí o que acontece? Muitas pessoas, no final das contas, cresceram com essa percepção. Por exemplo, o dono, o diretor da Polishop, cresceu com essa percepção. Ou seja, ele vai lá e dá uma solução. Ele vai lá e te dá uma solução.
A solução é o seguinte, ó, compra esse produto que é muito mais caro que os outros, mas é um preço assim, você não precisa de mais nada. Eu te dou a solução. Você vai emagrecer. Ou seja, e pelo mundo, você tem cientista de dados? Claro, você tem um monte de cientista de dados em vários lugares. Vou citar alguns lugares, por exemplo, o departamento de Working, onde você tem um curso de graduação em ciência de dados atualmente, você tem um curso de mestrado na Universidade de Barcelona, você tem na Universidade de Edimburgo, você tem um doutorado em ciência de dados. Né? Bom, e tem vários outros, por exemplo, nos Estados Unidos, só assim, para contar, nos últimos 4, 5 anos, aproximadamente um pouco mais de 100 instituições começaram a ofertar cursos em ciência de dados de alguma forma. Certo? E aí o que acontece? A questão toda é a seguinte, todo mundo está fazendo isso. Uma pergunta que fica basicamente, e aqui no Brasil? E aqui no Brasil? Ronaldinho. Tudo bem? Tudo bom? Olha pessoal, o negócio é o seguinte, olha, eu fico emocionado de ver o Ronaldinho todas as vezes. Eu fui o bicho do Ronaldinho. O bicho. E o Ronaldinho, o que ele fazia? Ele comprava vários livros, tinha esse acesso maravilhoso, não sei de onde. E depois ele lia os livros, estudava os livros, depois ele fazia um processo de revenda. E, por exemplo, eu tenho um livro do Ronaldinho, do Anacote, Ronaldo Dias. Eu comprei o Ronaldinho. Você nem imaginava que ia ser famoso. Não imaginava, exatamente, não imaginava. Não imaginava. Bom, tem outras coisas que eu ia falar de você, mas não vou falar. Você lembra aquela vez que a gente foi lá no Senado, lá no Rio de Janeiro? Que a gente ficou no Exército? Na Marinha. Foi ali que a gente aprendeu a tirar. Foi exatamente. Bom, e aqui no Brasil, a pergunta toda é o que a gente está fazendo aqui no Brasil? Ou seja, primeiro, se a gente não pensar em forma de suprir essa demanda, a demanda que existe do cientista de dados, ela vai ser mal atendida, mas ela vai ser suprida de alguma forma. Vou dar um exemplo, por exemplo, olha, tem empresas que estão com 70 vagas abertas para cientista de dados. Saiu uma notícia agora que o Itaú está fazendo uma formação, um grupo de formação de 60 cientistas de dados. Certo? Ou seja, a questão toda, e a gente está preparado para enfrentar essa demanda? O que a gente tem feito para que isso, de fato, a gente tem interesse em estar suprindo essa demanda, o que a gente tem feito para estar fazendo isso? Né? Bom, o que acontece? Algumas possibilidades iniciais que nós estamos fazendo lá em São Carlos, que eu acho que eventualmente poderia ser feito em outros lugares também. Né? Então, primeiramente, uma primeira ação seria então uma ênfase em ciência de dados, no próprio curso de estatística, né? Ou nos cursos da graduação. Porque basicamente isso aqui não é só estatístico. Veja, olha, a questão toda é a seguinte, para os estatísticos seria ótimo falar, olha, só estatístico trata de banco de dados, ou conjunto de dados é para a gente. Não é. Infelizmente não é. Outras áreas, elas também se utilizam dessa informação básica, das informações básicas que estão nos bancos de dados e de alguma forma eles têm capacidade de apontar para soluções diferentes. Né? Uma outra coisa, mestrado em ciência de dados, fazer um MBA em ciência de dados, ou uma graduação em ciência de dados, ou um mestrado, doutorado em ciência de dados. Então, basicamente, são algumas opções que a gente levantou lá em São Carlos e começamos então a pensar. 2014 foi a primeira apresentação que foi falado, vamos criar uma ênfase em ciência de dados que leve em consideração uma estrutura que a gente não precisa modificar muito o nosso perfil, não precisamos criar novas disciplinas. Mas o que acontece? Basicamente o que você tem? Os indivíduos que fizeram estatística não vão fazer essas três disciplinas, vão fazer essa. O pessoal que fez computação vai fazer essa aqui e essa aqui. O pessoal que fez matemática aplicada vai fazer essas disciplinas. É uma ênfase extremamente simples, mas no final das contas, o que acontece? Você faz um processo de visualização de que eventualmente você está preocupado com esse problema e você está dando oportunidade para os seus alunos. Bom, aí o que acontece? Hoje, em 2018, no segundo semestre, a gente começou, então, existe a ênfase em ciência de dados lá em São Carlos, onde nós temos 3 cursos que já estão fazendo a mesma ênfase. Então, essa ênfase é para estatística, curso de estatística, para matemática aplicada, e o
Então são as três coordenações que entraram no acordo e montaram essa ênfase comum para todo mundo, com disciplinas que já estão lá, então é super simples. Você consegue fazer isso de um ano para o outro, digamos assim, certo? Desde que você convença os seus colegas que eventualmente isso é importante, certo? Estou falando que o nosso convencimento começou em 2014, agora que o pessoal falou, agora que nós vamos dar o start, certo? Nós temos um programa profissional, que é o mestrado, começou em agosto. O primeiro módulo foi finanças, depois ciência de dados, e vai ciência de dados, provavelmente, porque todo mundo ciência de dados. Veja, o que acontece? Nós já tivemos alunos de mais de 50 instituições e empresas diferentes. Então, por exemplo, os alunos vêm desses locais. Uma coisa importante, para fazer um mestrado profissional, o aluno, o candidato, ele tem que estar empregado, ou se ele tivesse, que ele esteve empregado durante os últimos 2 anos. E aí, basicamente, o que acontece? Ele traz os problemas para a gente. Eles trazem os problemas. O conjunto de dados, eles que mostram os problemas para a gente. Né? Aqui são as disciplinas cursadas por um aluno típico, na idade do MECAI, mas são 2 alunos meus, certo? Um aluno e outro aluno. Então, fundamentos, matemática aplicada, probabilidade estatística, introdução de ciências de dados, sistemas complexos, metodologia de pesquisa, soluções otimizadas para mineração de dados complexos, sistemas complexos, ciências de dados, visualização, empreendedorismo, introdução à aprendizagem de máquina, visualização, mineração, direitos complexos, metodologia complexa, assim, ou seja, note que no final das contas tem uma mescla de disciplinas, mais aqui voltadas para a computação, mas também ligadas à estatística e à matemática aplicada também, certo? Um MBA em Data Science, já existem 2, basicamente, um na Bahia e o outro lá no Paraná. Esses 2 são os 2 MBAs em ciência de dados. Eu acho que valeria a pena no futuro ter mais. Por exemplo, nós estamos tentando montar o nosso também. Não é muito trivial fazer isso, porque envolve, tudo que eventualmente envolve um valor financeiro é complicado. No mestrado profissional, ele é grátis. Isso é importante, certo? Falar. Não tem valor financeiro envolvido. Agora, isso aqui não, você paga e tal, mas o que acontece é que, já viu, por enquanto, as instituições governamentais de ensino, apesar da falácia de que eventualmente elas estão abertas, isso é muito difícil. A gente tem uma dificuldade imensa para estar recebendo aportes financeiros que não sejam do próprio governo, do próprio Estado. Né? Bom, aí estamos começando a pensar uma graduação em ciência de dados. Né? Então nós criamos um grupo de pesquisa chamado Grupo de Ciência de Dados e Estatística, né? No Departamento de Matemática e Estatística e Matemática Aplicada e Estatística. E a ideia do grupo, basicamente, nós temos aqui 4 linhas de pesquisa de visualização de dados, aprendizado de máquina, mineração de dados, modelos estatísticos para grandes bancos de dados. E já começamos com 3 laboratórios, que são os laboratórios que a gente trabalha lá. O próprio laboratório de estatística, de computação, de visualização de imagem e o centro de estudo disso também. Né? E o objetivo principal é elaborar uma proposta de curso e reformular o curso da estatística vinculado nessa estrutura, se na realidade é ou não é, né, se a gente podia fazer um curso adaptado. Né? Hoje a gente está com essa percepção que a gente tem que fazer um curso que é curso de ciência de dados e estatística. Né? Essa é a ideia. Com essas matérias obrigatórias, certo? Seriam essa linha dessas matérias obrigatórias aqui, técnica de preparação e exploração de dados, análise de regressão, aprendizado supervisionado, análise multivariada, aprendizado não supervisionado, modelos de linhagem analisados de aprendizado supervisionada, tópicos de aprendizado de máquina, séries temporais, aprendizado dinâmica ou outra aplicativa seletiva, que são essas aqui: coleta e manipulação de dados em grande escala, mineração web de texto, reconhecimento de padrão utilizando aprendizado profundo, inteligência artificial, técnicas de aprendizado dinâmico, redes complexas, análise de dados com base em processamento massivo e paralelo. Né? Essa aqui é a estrutura básica que eu estou levando em consideração. Bom, a gente fez uma pesquisa, né, e visualizamos que é o seguinte: eu creio que você já conhece esse site, Cadenantes, que é um dos principais portais de ciência de dados. E basicamente é o seguinte: eles fizeram uma pesquisa com mais de 700 cientistas de dados e perguntaram para eles, em 2017, quais foram as técnicas que vocês mais utilizaram, certo? Veja, porque eu estou falando tudo isso porque a gente está falando que a gente precisa criar algo
né, que de alguma forma faz frente a essa demanda de ciência de dados. Então, falar, mas quais são as técnicas que os caras têm utilizado? Né? Então eu gostaria de convidar vocês para olhar as técnicas. As que estão em cor de rosinha são técnicas que eu poderia chamar de técnicas de estatística. Regressão, você sabe curso. Cluster. Visualização tem uma estrutura específica de visualização, o pessoal trabalha com visualização diferente da gente, mas vamos dizer que eventualmente não é dessa atenção. Decisão por árvore, né? Regras, estatística descritiva, componentes principais e séries temporais. Bom, ou seja, o que eu estou dizendo basicamente é o seguinte: existe a demanda, existe a necessidade de fazer frente a isso, e ao mesmo tempo a gente começa a perceber que no final das contas, o que eles utilizam é o que nós utilizamos, é o que nós fazemos. Ou seja, o que falta basicamente, o problema fundamental aqui é a falta de informação. Veja só que eu tirei isso do exame, falando, olha o que eles falam a respeito de ciência de dados. Ciência de dados, Big Data. O primeiro curso de graduação no Brasil. Então já falaram que já existe o primeiro curso de graduação em ciência de dados no Brasil. Aí o indivíduo fala, isso aqui foi em fevereiro de 2018. O grande volume de dados que circulam na internet, Big Data, e os algoritmos matemáticos que permitem a interpretação dessas informações, machine learning, fizeram surgir uma profissão, fizeram surgir a profissão de cientista de dados, que tem forte demanda por contratação e abre muito espaço para o empreendedorismo. Não abrem a boca para falar absolutamente nada de estatística. E eles se utilizam basicamente das metodologias estatísticas. Então, esse é um problema gravíssimo que a gente tem, que no final das contas a falta de conhecimento leva aos indivíduos a querer criar algo completamente novo, mas totalmente atualizado por algo que a gente vem fazendo há muitos anos, certo? Bom, ou seja, uma coisa que é importante de mencionar basicamente é que a dificuldade não está tanto no desenvolvimento das novas ideias, mas de como escapar das antigas. Muitas vezes as pessoas escapam das antigas pensando que eventualmente estão criando novas. Muitas vezes a gente não consegue escapar das antigas e não conseguimos inovar tanto quanto a gente gostaria. Nós também precisamos aqui de docentes especializados. Quando você está falando, se eventualmente você tem interesse em fazer jus a essa nova demanda, você precisa de contratação de cientistas de dados mesmo, né? Ou seja, matemático estatístico com forte formação computacional. E, obviamente, experiência e análise de dados reais. O cara tem que estar lá. Né? Mas esse é o assunto do palestra, porque, basicamente, isso é muito difícil. Certo? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês a respeito de ciência de dados. Obrigado. Alguém quer fazer uma pergunta? Bom, ótima palestra, gostei muito. Trouxe aqui meus alunos, todos eles viram que inferência estatística é a primeira coisa, né? Muito então, importante, para falar a verdade. eu tenho duas perguntas, um comentário e uma pergunta. Uma é, digamos assim, o engessamento que a gente tem no Brasil da burocracia. Estatística é uma profissão regulamentada. Cientista de dados não é. Não é. Quando a gente fala que a gente vai mudar o curso de estatística, a gente não pode mudar muito. A gente tem, exatamente, a gente tem um currículo mínimo, a gente tem toda a lei de diretrizes básicas que faz com que o nosso curso em 4 anos já seja impossível de ser ministrado, né? Então, essa parte dessa ênfase, como é que vocês colocaram em cima do curso de estatística de vocês? Então, basicamente, o que acontece é o seguinte, nós preservamos esse currículo mínimo, e aí nas optativas nós temos oportunidade de fazer. A gente tem vários optativos, então eles podem fazer como optativos, né? Muitos deles faziam optativos em outros departamentos, né? Eles podem fazer como optativos eles estão fazendo. Essa aqui é a ideia. E outro comentário que eu tenho é para você colocar, tentar procurar em algum lugar. Eu recebi outro dia, acho que no WhatsApp alguma coisa,
Não sei se todo mundo assistiu Scooby-Doo quando era pequeno. Não. Você já viu isso sobre o cientista de dados? Então tem a turminha do Scooby-Doo, encontra o fantasma, diz assim, cientista de dados. E aí eles arrancam o lençol e sai um estatístico. Essa é demais, né? Mais alguém? Essa é demais. Não? Eu quero fazer um comentário. A Nancy falou sobre o engessamento, né, extremamente burocrático que a gente tem no Brasil, a falta de dinâmica, como se a gente vivesse no século XIX restrito ao interior da Alemanha, extremamente restrito. Tá? Você falou sobre a dificuldade de trazer dinheiro fora do governo, setor privado. Tudo isso aí eu concordo. Tá? Uma outra coisa que pessoal, principalmente o pessoal da estatística, tem que prestar atenção, é que muitas empresas, e muitas delas eu percebi, eles oferecem um emprego para cientista de dados, na verdade, não sei se é bem na verdade, mas eu tenho a impressão que é uma forma de escapar do conre. Entendeu? Porque, e o profissional que aceita esse tipo de trabalho também escapa do conre. Certo? Por quê? Porque nós vivemos um regime de ordens e ofícios da Idade Média. Entendeu? Então, tem que ter CREA, tem que ter CRM, tem que ter essas coisas assim. A outra coisa vem de dentro da academia. Tá? Não só a culpa dos professores, que tendem a ser extremamente conservadores e não aceitarem as mudanças, né? Você escreveu aquela frase do Keynes ali, que eu achei sensacional, descreve muito bem o ambiente acadêmico que a gente vive no Brasil, tá? Mas os próprios... Exato, mas também os alunos, principalmente os alunos de pós-graduação. Os alunos de pós-graduação, pelo menos aqueles que vêm para o IMEC, eu diria, pelo menos para o Departamento de Estatística, que é o que eu mais conheço, eles querem fazer aquilo que já é feito há séculos. Ninguém quer correr o risco de tentar alguma coisa diferente. E depois reclama que a competição lá fora está muito dura, e, entendeu? Com computação, e diabo 4. Então, não é só. O problema não é só os mais velhos. É a mentalidade que vem do jovem, que quer fazer uma coisa que já está sólida, consolidada, e não quer correr riscos de aprender coisas novas. E além daquilo que estava especificado nos programas. Então, a gente está numa sinuca de bico, nesse caso. Eu não sei como sair dela. Alguém? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Pode comentar um pouco mais sobre essa parceria com os outros departamentos, outras áreas, porque, pelo menos aqui na Unicamp, eu sinto que cada um está num canto, assim, a estatística está aqui, o IC está no IC, e mesmo departamentos que estão a uma lance de escada acima, parece que mesmo assim não tem uma interação tão grande que a gente deveria ter para tornar esse cenário mais real dentro da academia. Então, a gente nós tivemos uma sorte nesse processo, que foi basicamente, foi montado esse centro de ciências matemáticas. E, bom, inclusive tem pesquisadores aqui também que trabalham junto com a equipe. Mas especificamente lá em São Carlos, todo ano nós temos um workshop onde todos os pesquisadores que estão de alguma forma interessados em fazer algum tipo de relacionamento podem participar. A gente oferece, a gente leva, as empresas vão lá e apresentam problemas. E nós criamos grupos, mas grupos multidisciplinares que vão trabalhar nos problemas. E isso, de alguma forma, abriu a possibilidade de a gente fazer uma interação com colegas de outras áreas. É uma coisa bem interessante que, por exemplo, a gente conseguiu perceber isso quando nós fizemos... se você entrar agora no Lattes, você consegue visualizar, você tem um grafo
que indica quais são os relacionamentos que você tem. Nós colocamos lá o CEPID, nosso centro, e aí o que acontece? Nós começamos a visualizar os relacionamentos só ao longo dos anos, desde quando a gente começou a trabalhar. Em 2013, nós tínhamos 4 grupos completamente separados, em termos de publicação. 4 grupos completamente separados. E aí, ao longo do tempo, esses grupos começaram a fazer um processo de unificação. E hoje, claramente você consegue visualizar um gráfico que tem relacionamento entre todos os membros da equipe. Né? Obviamente que não é uma intensidade como seria desejável, mas já é um começo bem interessante. Porque o que acontece? As pessoas começam a se ouvir mais. Você coloca todo mundo fora do seu ambiente de conforto, né? Que é na realidade nos grupos específicos, coloca todo mundo junto, e aí o que acontece? Você tem que vender a tua metodologia também. Então as pessoas estão lá trabalhando junto. Né? Então essa é uma coisa interessante. Nós temos também uma outra ação interessante que nós criamos, que a gente chama de, agora chamado de clínicas tecnológicas. Antes era clínica matemática. Né? Basicamente o que acontece? Todos os problemas, quando eles chegam no centro, eles passam por especialistas de áreas diferentes. Então, sempre na reunião tem alguém da matemática aplicada, alguém da computação, alguém da estatística, alguém que trabalha com otimização. Ou seja, você consegue visualizar o problema de formas diferentes. Eu estou falando que é clínica, eu não estou falando que é um pronto atendimento. Você chegou lá, um cara que acabou de se formar, vai ver seu dedão e tal lá, pô, faz uma ligação errada. Não é essa a questão. A gente pode ter isso também, mas na atualidade a ideia toda é pegar especialista, cara que conhece, trabalhou, já está dentro da universidade há 20 anos, trabalha com dados há muito tempo, e é esses caras que vão dar possíveis soluções. Se eles não conseguem aportar para uma solução, a gente tenta transferir para uma assessoria, um convênio e assim por diante. Então, ou seja, e nesse momento, particularmente quando eu falei do workshop, todo mundo é protagonista, e isso é muito importante. Entendeu? Porque o que acontece? Os alunos têm a mesma voz que os docentes, e está todo mundo trabalhando integrado para a solução do problema. Não é um produto que vai ser dado, vai dar uma, 2 ou 5 soluções para o mesmo problema. Nós estamos fazendo isso, super certo, eu acho que eventualmente a gente está fazendo isso. Outras pessoas começaram, de certa forma, a adaptar o processo que está fazendo nas regiões deles e está funcionando. Por exemplo, em setembro passado, nós tivemos o mesmo tipo de workshop feito pela UNB, com o pessoal com empresas governamentais. E deu super certo. Né? O que eles fizeram? Viram como, um ano antes, viram como a gente trabalhava, veio o diretor de centro deles, mais 4 docentes, um de cada um dos departamentos, visualizaram, participaram do projeto e fizeram a implementação lá. E a gente espera que eventualmente, talvez um dia possa ser feito aqui, ser feito em outros lugares do país. Né? Esse aqui é o jeito que está fazendo esse tipo de interação. Gente, infelizmente acabou o nosso tempo. Vamos agradecer novamente, professor Gonzaga.